Bom dia, boa tarde, boa noite. noite. Aqui quem fala é Danilo, o seu xarope mensal, e eu ainda não tomei meu Rivotril. Aqui é a Bárbara tentando manter um pouquinho de coerência nessa vida. Bom, esse é o primeiro episódio do podcast Odisseia Geek. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @Odisseia Geek. Não esquece, lá que a gente vai avisar sobre os episódios que estão pra sair. Lá a gente vai postar os memes. Nesse primeiro episódio a gente vai postar os memes sobre o final de Game of Thrones, que foi bem complicado, bem complicado. Vamos começar então a comentar sobre o desenvolver dessa última temporada? Ai, Jesus. Então, temporada final. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé? Tô mais pro filme dos Vingadores que ainda não vi. Mas conseguiram estragar mais um final, né? Então, a oitava temporada ela foi a última e ela foi mais curta que as anteriores. Enquanto as anteriores tinham cerca de 10 episódios, essa teve 6, que obviamente não foram suficientes para fazer um enredo coerente. É. Bom, o primeiro episódio é chamado de Winterfell. Ele volta lá pro começo, pro primeiro episódio. A cena inicial é o Jon Snow e a Daenerys chegando em Winterfell. E aí a gente começa a ver que esse episódio ele serve justamente para posicionar a gente de onde estão os personagens, em que ponto paramos e que ponto chegamos. Em que ponto chegamos. A gente tem a chegada do Varys e do Tyrion numa carruagem. E aí, uma parte que me decepciona bastante é um pouquinho sobre o desenvolvimento do Tyrion. Durante todas as temporadas anteriores, a gente vê ele passando só de um anão que tem uma inteligência muito grande que as pessoas não valorizam. Conforme o desenvolvimento dele, ele passa por situações muito complicadas, né? Ele mata o próprio pai, né? Então, mas ainda assim ele era um cara triste, mas era um cara alegre e era um cara inteligente. O que eu vi na última temporada foi uma involução dele, né? Exato. Ele aprendeu com tudo aquilo que aconteceu, ele parece que evoluiu de certa forma. Ele ficou um pouco mais triste, ele não era tão piadista durante as últimas temporadas. E logo de cara, nesse primeiro episódio, a gente tem de volta um Tyrion fazendo piada sobre bolas. E eu senti uma puta de uma evolução no Tyrion, porque não é coerente com como ele estava na temporada anterior. Eu gostei. Eu achei que fossem reviver o personagem, mas no final ele virou um velho triste. Eu esperava dele um Tyrion mais sábio, Com certeza, com certeza. talvez menos sentimental e menos piadista. A piadista eu não discordo. Eu acho que ele deveria continuar sendo um sábio piadista. O que aconteceu pra mim nessa última temporada é que ele virou um velho cego e muito deprimido. E acabou com o personagem, né? Uhum. E aí, só um off-topic aqui, quando teve a entrevista dos personagens, né? O Jon Snow, se eu não me engano, ou o Tyrion, falou, e aí, uma palavra que você descreva a última temporada. Aí o cara falou decepcionante. E a menina riu, e ele se riu com aquela risada séria, né? E ele corrigiu, não, épico. Né? Então, é uma boa palavra para descrever o final do seriado. O que eu mais gostei aí, nesse último episódio, perdão, nesse primeiro episódio, foi a chegada do Lannister, né? É um paralelo, né, com a primeira temporada, com os Lannister chegando no castelo de Winterfell. Não, sim, sim. Sim, ao mesmo tempo que esse início também é um paralelo com o cortejo do rei e da rainha chegando naquela primeira temporada, né? Agora eu tô boiando. Sim, o Baratheon chegando com a Cersei como esposa, e aí chega o Jaime também. A gente tem toda essa apresentação dos personagens, a gente tem essa reapresentação nesse primeiro episódio. É meio que você teve aquela apresentação na primeira temporada pra ver como eles estavam, e hoje eles são completamente Não, diferentes. sim, sim. Fazer um comparativo é bem interessante da evolução e, enfim, como o personagem se modificou na própria história. A própria área, né?
Eu acho que foi um dos personagens, a Arya e a Sansa foram pra mim um dos personagens que mais mudaram ao longo do seriado, como um todo. A Daenerys também mudou bastante. E acho que de todos os personagens são os três. O Mindinho sempre foi o Mindinho. A Cersei sempre foi a Cersei. O Varys sempre foi o Varys. O Jon Snow, no final da primeira, segunda temporada, ele já vira o cara lawful good e segue com essa tendência até o final. Os únicos, né, que realmente modificaram foram esses três, pra mim, né? Uhum. E o cão. E o Sim. cão. Bom, ainda nesse primeiro episódio a gente vê o Tyrion resgatando a Yara do barco do Euron. Ainda não é uma redenção do Tyrion, porque ele foi muito covarde. Canelada, não é Tyrion? Foi. Mas a Yara ela resolve então voltar para as Ilhas de Ferro. Ela não vai apoiar a Daenerys. Ela vai por conta própria. Enquanto isso, o Bronn ele recebe a missão ordenada diretamente da Cersei de matar os irmãos dela. Que eu achei uma sacanagem ele ter aceitado. Mas como ele é mercenário até agora sem É. receber, eu achei justo. Agora, o que eu achei que ele fosse realmente fazer. Não, ele recebeu. Ele já era lorde de uma casa. Ele recebeu. Recebeu? Recebeu. Eu não lembro disso. Olha a ignorância. Pois é. Então, mas é o que eu achei sacanagem Não, dele. não é dinheiro suficiente para um mercenário. Então, mas é que tá. Ele sempre, apesar de todos os altos e baixos, e se fudendo e tudo mais, ele sempre foi amigo do Lannister Brother e do Tyrion. Ele sempre foi amigo dos dois, né? E aí, de repente, ele chega, mete uma flecha no meio da pilastra e fala: ou vocês são meus amigos, ou vocês me pagam, né? Ou vocês vão morrer, eu vou enfiar a peixeira em vocês. Eu achei isso um pouco contrassenso ao que o Uhum. personagem ia. No geral mesmo, esses 6 episódios foram bem corridos. Eu acho que os 4 primeiros foram bem corridos. Mas não justifica ainda assim para um final ruim. Justificaria para um final incompleto, mas não para um final ruim. E. Eu sempre vi o Bron como um mercenário, sim, mas ele tinha os limites dele. É, Ele tinha o limite da amizade. e E ele ali passou não por teve cima. limite. Boa observação, concordo. Ainda nesse primeiro episódio tem a cena do Jon Snow e da Daenerys na cachoeira, Que que eu achei serve, desnecessário. serve mais pra você tentar se apegar ao casal. Não Não, rolou, mas não, não. eles tentaram. Enquanto isso, a Arya ela pede pro Gendry fazer uma arma pra ela com vidro de dragão. Um pequeno ponto é que essa arma não serviu pra bosta nenhuma. Não, você viu, ela matou a galera ali. Mas foi. A gente achou que fosse um puta, né? É... Nossa, ela vai virar um bicho. Não, não foi. Nossa, tinha super notícias falando sobre essa nova arma, que É. esconderia uma segunda arma, blá blá blá, e É um Assassin's Creed fail. não, falhou completamente. Falhou. Enquanto isso, a Daenerys ela conta pro Sam que ela matou o pai e o irmão que se recusaram a ajoelhar pra ela. Aí eu achei justo da parte dela ter falado. Eu gostei disso Sim, daí. Foi hombridade da parte dela. sim. O que eu não acho muito, o que eu acho um pouco estranho é o Sam, Fica tão sentimental. ele é não sentimental, o Sam ele é uma pessoa Não, sentimental, ele ficou muito sentimental. mas ele ficou vingativo, porque ele foi contar pro Jon Mas ele que já ia ele era contar. Targaryen. Ele ia contar, mas ele não ia. Ele foi de Não, vingança. não Ele ia é. contar a qualquer momento, mas ali, naquele ponto, Teve ele um, fez de vingança. teve um sentimento de prazer ali. O que também extravasou um pouco do alinhamento, vamos colocar dessa forma, do personagem. Mas, ok, é o Sam, né? Eu pessoalmente passei por cima disso. Eu acho que, pô, ela matou a família do cara. A galera zoava ele, mas ele gostava da família. Então, ok, pra mim foi aceitável. Uhum. E vale lembrar que o Jaime chegou nesse episódio em Winterfell. Ele chega no final do episódio É, sem a Cersei, óbvio. não, Então, eu realmente não esperava que a Cersei fosse cortar a amizade, né? Que ela fosse, tipo, meio que abandonar o Jaime. James. Até ali eu E também achava que eu achei que ele fosse levar ele um ia voltar exércitozinho. atrás. Eu não achei que ele fosse alone. Não, não, não. Eu achei que a Cersei fosse mandar. Eu achei que ele fosse levantar a galera. Mas que ele ia, porque ele tava nesse processo de redenção, né? E tava legal de ver o processo de redenção. Apesar dele ter sido um grande filho da puta ao longo do caminho todo. Sim, sim. Ele começou salvando a Brienne de ser estuprada e ele foi seguindo um caminho pra se tornar alguém melhor. Exatamente. No segundo episódio, a gente tem um episódio marcado por reencontros.
principalmente, não é? Ele serve pra gente começar a se apegar aos personagens, ficar com receio deles morrerem. A impressão que eu tive nesse episódio é que a qualquer momento alguém iria morrer. Sobre o segundo episódio, a parte que eu mais gostei foram duas. Primeiro, o Lannister, James, batizando a Brienne. Só um parênteses. Jamie, não James. Eu vou continuar falando errado. James é nome de chofer. Então, né? Mas ele tá ali pra Cersei, né? Pensa num cara mais chofer que ele. Não tem. Então o James batizou a Brienne, que eu achei um momento muito lindo, né? Reconhecendo ela como Ele guerreira e reconhece. pessoa e tudo mais. Aquele momento de conversa ali ao lado da fogueira eu achei bem interessante. E o fato da Brienne ter defendido o Lannister no meio daquele conclave lá, sei lá, como é que chama, aquela mesa redonda, apesar dela ser grande e retangular. Ele não é bem recebido a princípio, Ele continua não né? sendo bem recebido. Porque as pessoas sabem muito bem quem ele é. E o que ele faz? Exato. E ele foi. Mas a Brienne defendeu ele, defendeu a honra dele pra Sansa, porque a Sansa já tava. Cabeças iam rolar ali. Cabeças iam rolar ali. E aí ela defende ele. E mais tarde, durante essa conversa na fogueira, em que tá o Tormund, o Tyrion, o Tormund, em algum momento, ele se refere a Brienne como Sir. E aí ela corrige ele, diz que ela não é o Sir. E ele pergunta por que ela diz que mulheres não podem ser Sir. E nesse momento o Jaime fala que se foda, eu vou coroar você como Sir. Eu Uhum. vou dar esse título a você, porque como o Jaime é um Sir, ele pode fazer isso. Existem duas formas: ou a rainha dá esse título, ou outro membro da guarda real. Só uma observação aqui: existem mulheres cavaleiros, mas não no mundo de Game of Thrones. Sim. Mas, eu A achei. cena é linda. O que eu fiquei pistola, eu acho que ela devia ter dado um bracinho a torcer pro Tormund. Eu acho, velho. O Tormund é um cara engraçado, pá, ele é meio nojentão e tudo mais, com aquele chifre. Mas, entendeu? Eu torcia por esse casal. Inclusive, quando o Tormund chega lá em Winterfell, a primeira coisa que ele pergunta é: aonde está aquela mulher alta? Ah, o negócio da teta da gigante, eu fiquei enojado. E eu sou um Aquela cara cena foi difícil. horrível. E não sou um cara fácil, não. Mas enfim, né? Mas vale Tá. comentar que a atuação da atriz que faz a Brainy, ela foi maravilhosa. Você vê a emoção dela, você vê. É Não, é uma maravilhoso. boa atriz. O que fuderam com ela foi na Capitã Phasma. Mas é uma boa atriz. É E. muito triste que não tenham aproveitado ela em Star Wars, enfiado um capacete nela pra ficar o tempo Não, inteiro. não. Enfiaram o capacete prateado nela. Tem um toque de elegância aí. Nem esse toque de elegância apaga o fato de não terem mostrado o rosto dela, e ela é muito boa atriz. E ela ter morrido de maneira tecnicamente bosta pro menino lá, que agora eu Pois esqueci é. o nome. O que mais nós temos nesse episódio? Nós temos o Jaime, que encontra o Bran. Prosseguir. Depois de anos que ele jogou o Bran da torre, ele cria toda essa situação com o Bran, que foi pra lá da muralha cadeirante, ele pede desculpas. E o Bran, ele fala que não tem do que pedir desculpas, que o que ele fez, ele tinha que fazer, foi o que levou ele ali. Então, daí pra mim é chorar sobre o leite dela. Eu esperava o Brahma dele tomar no meio do cu. Eu sei que essa parte vai ser pisada, né? Arrão 3.14 aí, mas eu queria ver um Bran, manja, dá pelo menos um olhar de tipo, eu sei que você é um filho da puta, tá ligado? É que tá, até o momento ali, pra gente, ele não é mais o Bran, ele é o Corvo de Três Olhos, isso foi dito antes. Então, mas é que tá. Mas aí quando eu lembro lá, teve uma conversa que os três falam, enfim, tem uma conversa que o Bran tá tendo não sei com quem da família dele. E aí rola um abraço e tal. Eles boçam um sentimento, ele dá um sorriso. Aí chega nessa cena, o cara que deixou ele aleijado. Porra, entendeu? Eu acho meio complicado esse negócio aí. Game of Thrones tem muito desse negócio de querer fazer os personagens sofrerem muito pra atingir um patamar mais alto. A gente vê isso com a Arya, que fica cega, que quase morre. A gente vê isso com a Sansa, que acaba. É muito triste que isso aconteça, mas pra ela mudar, ela foi estuprada. É
bem horrível que os autores eles usaram de um estupro pra evoluir um personagem. Mas A Jamie perdeu a mão. em geral, sim, o Jaime perdeu a mão, que era a mão que ele lutava. Em geral, Game of Thrones tem esse negócio de fazer o personagem sofrer pra evoluir. No geral, Game of Thrones tem isso, mas a gente vê que muitos deles sofreram e não evoluíram. Manda aí. Quem você acha que sofreu e não evoluiu? Não, eu vou falar sobre isso no final. Tem vários. Vários. Enquanto isso, tá rolando uma treta entre a Sansa e a Daenerys. Porra, esses bastidores tá foda. A Sansa não quer se ajoelhar para a Daenerys. O que faz sentido, depois de tudo que ela passou, na mão de um monte de gente que ela rodou, chega uma pessoa e fala, ajoelhei, mas nem fudendo. Agora, o que eu não gostei, no geral, foi a vestimenta da Sansa na última temporada toda. Ela parece uma dominatrix de couro e ferro o tempo Ela é a todo. Cersei, né? Mas eu gostei até. Mas tem sentido com a Cersei. Ela não. Ela talvez queira mostrar através dessa vestimenta dela que ela está endurecida de alguma forma. Ela tá muito amarga na vestimenta. Mas ela está muito amarga. E Não, o ela tem seriado todo motivos tá para muito estar. amargo. Então, né? Não sei. Eu acho que no final das contas ali ninguém quis abraçar a porra do braço a torcer, né? Porque o resumo geral da Sansa com a Targaryen é que nenhuma queria dar. Enfim, uma ficava alfinetando a outra. Momento vai, momento vem, né? Uhum. As duas são, vamos colocar. Intrigas. São personagens de personalidade forte. Eu não sei, eu acho que a Sansa ela aprendeu com o Mindinho, ela sofreu muito na mão do Mindinho e aprendeu com ele sobre como lidar socialmente. Então, mas aí o Mindinho sorri pra te enfiar a faca. Ela não sorriu em nenhum momento. Exato. Aí, isso que eu ia comentar. Se ela tivesse aprendido de verdade com o Mindinho, ela ia fingir que tava tudo bem. Pra depois falar, não, agora que você falou aí, veio aqui me ajudar, matou todos os caminhantes brancos, eu não quero mais não, eu quero ficar livre. A Sansa, em momento nenhum, ela esconde isso. Ela é É. muito transparente. E a gente sabe que, às vezes, politicamente, ser muito transparente pode ser um sinal de fraqueza. Não, tira no pé, não é ser sinal de É fraqueza. um tiro no pé. Bom, o que mais? Nós temos a conversa da Sansa com a Daenerys. O Ser Jorah, ele convence a Daenerys a perdoar o Tyrion, que tinha apoiado o negócio da Cersei e a Daenerys tentar se unir. Ele tinha acreditado muito na irmã, ele foi bem burro, o que é muito estranho, mas eu vou comentar isso depois. Então, mas ele ter sido enganado pela Cersei, eu acho condizente com o personagem. Pelo amor de Deus, é a Cersei, é a irmã dele, ele sabe como ela é, como é que ele se deixou levar por isso? Então, é que tá, ela tá grávida, né? E que a mulher é maluca. Ai, mas quem tá grávida cheio de hormônios é ela, não ele. Não, eu sei, mas. Por essa eu perdoo o tiro. Eu só não, entre aspas, desculpo ele porque ele foi muito enganado. Eu acho que ele devia ter usado Foi. a sabedoria dele. Sei Mas eu lá, acho tentar, mas aceitável. manter um pé atrás, ter sempre um É, plano backup, eu não sei, mas pega uma garantia, alguma coisa assim. ele não foi tão sábio quanto ele deveria ser. Então aí eu concordo. E isso não condiz com o personagem dele, na minha opinião. Porque ele teria feito um plano É, backup. mas ele sempre foi muito passional, né? Em alguns pontos. Tem Uhum. esse detalhe. Então eu acho assim, ele vacilou na sabedoria, mas ok na parte passional. Então, o Ser convence a Daenerys a se redimir com Tyrion temporariamente. Vamos ver mais pra frente o que vai acontecer. E ele também aconselha ela a tentar conversar com a Sansa e manter um tom amistoso. Porque o que tá acontecendo? A Daenerys chegou no norte, todo mundo olhando torto pra ela, veio uma mulher da puta que pariu, que ninguém nunca viu, com 3 dragão. 3 não, 2, né? Todo mundo com o pé atrás. Os nortenhos não são tão fáceis de se convencer. Amistosos. Eles são amistosos, não são tão amistosos assim, não. Calorosos. Eles não são tão calorosos. Eles estão com o pé atrás. Eles se ajoelharam pro Jon Snow. E Jon Snow sacaneia todo mundo, você ajoelha pra ela. Exatamente. Esse é o problema entre eles no momento. Então ele convence a Daenerys a tentar conversar com a Sansa. E elas até que têm uma conversa amistosa. Até a Sansa mostrar que ela não quer se ajoelhar para Daenerys. Ela quer se manter livre. Ela quer que Norte seja livre do resto de Westeros.
O que faz sentido, porque a galera de Westeros é maluca. Eu também iria querer ficar livre deles. Nesse episódio a gente vê essa preparação pra guerra e a gente vê que há uma orientação para que as mulheres e que as crianças se protejam nas criptas de Winterfell. O que eu achei errado nessa cena foi ter enfiado um tiro lá dentro. Que na hora da batalha, o anão se vira. Matou o nego com escudo, enforcou a outra, matou o pá com a besta. Teve mais outra cena de luta lá que eu não lembro exatamente. Na hora H, o baixinho se vira. E aí, no terceiro episódio, então antecipar um pouco, Uhum. no terceiro episódio, que ele tá na cripta com a Sansa, o resto das mulheres, e como é que chama a gorda? Ah, Não, o, certo? o Sam. E o Sam e tal. Enfim, o Senhor da Noite ressuscita os mortos, né? Então você imagina o que aconteceu naquela cripta. E eu esperava, tipo, sabe, ele pega uma faca em algum momento, se vira e, tipo, sai do buraco onde ele tinha se enfiado com a Sansa. Eu falei, mano, ele vai começar a rasgar morto-vivo na faca e na dentada, tá ligado? Tipo, isso não acontece. Eu fiquei meio decepcionado, de Uhum. verdade. Eu esperava, até mesmo o Sam, querendo ou não, na hora H, ele, né, faz. Mas ele tentou, ele ficou do lado de fora da muralha e acabou numa pilha de corpos. Fez merda e foi, ele tava lá embaixo também ou não? Sim, ele ficou preso numa pilha de corpos. Aí o John vê ele, só que se ele fosse salvar o Sam, ele não ia conseguir se salvar. Então foi cada um por si. Enfim, eu esperava mais do anão nessa cena. Gente, do terceiro episódio pra baixo é uma ladeira sem fim. Até agora a gente tá no alto. A Lyanna Mormont, vale lembrar, ela foi colocada. Ela queriam colocá-la dentro da cripta também. A gente vê uma conversa entre ela e o Ser Jorah, que, se eu não me engano, é tio dela. É. É tio dela, e ele tenta convencer ela a se esconder na cripta, porque ela é a última da casa. Se ela morresse, a Morre a casa família. acabaria com ela. Mas ela não, ela, por mais pequenininha que fosse, ela era muito corajosa e se recusou a se esconder. E ela comandou o exército que cuidava da parte de dentro da muralha de Interfell. E diga-se de passagem, ela matou o gigante sozinha. Agora, o que me deixa pistola é o seguinte: quando mostrou lá o Senhor da Noite, meio que arrodeando a muralha e tal, tinha um monte de gigante. Nessa batalha só tinha um. Eu Uhum. acho isso um puta de um vacilo de Eles roteiro. foram morrendo aos poucos. Não, eu não achei vacilo de roteiro, não. Não, Porque a gente viu a morte de dois e já se falava que era. Que eles eram raros. Que eles já estavam em extinção. sim, mas o Senhor da Noite ressuscitou as gigantas. É verdade Tinha um isso. monte Eu de lembro de gigante em no, algum no, no, no momento exército ter dele. uma cena aérea e mostrava uns três, quatro, assim, tipo E aí assim. tipo, só tinha um lá, o que, Tinha que mamutes, aconteceu? né? No Ai, meio. mamute eu não lembro não. Tinha mamute, eu lembro. Tipo, eles Entendeu? sumiram. Já derreteu, atravessando a muralha? Porra, eu não gostei disso não. Eu achei que. Sabe, eu tava esperando uma batalha tipo O Senhor dos Anéis, já que o pessoal falou, fez a comparação e tal. Foi, porra. Foi uma batalha, assim, só que no Não, não escuro. foi. Não, não foi. Não foi, chegou perto da Batalha dos Senhor dos Anéis, não chegou perto. Nem perto da Batalha das Duas Torres. Uhum. Agora, fora a escuridão, tá? Fora a escuridão, a confusão por causa da escuridão. Se a gente parar para analisar pela parte prática, a gente tem os Dothraki, que são os cavaleiros. Você não joga os cavaleiros em cima da infantaria. Você joga uma Uhum. infantaria em cima da infantaria, você usa os cavaleiros para pegar as laterais, por exemplo, né? Então você mandar a tua força de ação rápida para startar a batalha é burrice. Uhum. Eu achei que naquele momento todos os Dothraki tinham morrido, né? Porque eles vão com as tochas, né? Vai dando com a tocha. Chega a Alessandra no último, nos 45 do segundo tempo. Melissandra, né? Melisandre. Melisandre chega nos 45 do segundo tempo. Usa uma magia de conjuração de fogo. Todos os Dothraki ficam com a espada mais dois com dano em fogo. Ah, tem Uhum. espada incendiada e tal. Você fala, nossa, mano, agora vai, tá ligado? Só falta alguém gritar. Tipo assim, que me ofuscada! Que nem no Gladiador. E, entendeu? Ir pra cima, tal, todo aquele clima. Aí os caras vão, morre todo mundo. Voltam a galera com o cu na mão, o que deixa um clima de tensão, e foi interessante por esse lado. Mas estrategicamente não faz sentido, tá ligado? Não faz nem um pouco sentido. Mas Uhum. ok. Voltando, antes de fazer meus comentários sobre o terceiro episódio, sobre toda a batalha, a gente tem que lembrar que houve um momento importante em que o Jon conta pra Daenerys
que ele é um Targaryen. A recepção dela não é positiva, ela se sente ameaçada e ela então pede pro Jon manter segredo sobre isso. Que ele pede para não contar para as irmãs. E ele se recusa. Foi dois momentos vacilo aí pra mim. Aham. Um deles de ter contado e outro dela de ter pedido o que ela pediu. Porque mostra, meu ponto de vista, um egoísmo aí e não um companheirismo, né? Eu não via problemas até o momento. Até porque eles já estavam entrando em um relacionamento. Se os Nortes Nortenhos apoiavam Jon Snow, se houvesse um casamento, eles apoiariam ela. A gente não sabe. Então, se eles se casassem, era possível, mas tem um problema. A Daenerys jamais permitiria que o Jon Snow governasse do lado dela. Ela seria egoísta nesse ponto. Mas depois disso melou a relação dos dois. Sim, O Jon Snow definitivamente. falou não, o negócio de dizer isso não vai rolar. Você é minha rainha e ponto de basta. Eu Então, não senti isso. eu senti, ficou bem claro pra mim isso daí. Pra mim, não. Pra mim não ficou tão claro. Ainda mais com o suceder das coisas, com como ele se recusa a vê-la como alguém problemático. Pra mim ficou bem Bom, claro esse ponto. sim. A gente tem no episódio 2 também a despedida da Arya e do Gendry. Eu ouvi É, falar. eu gostei. Sim, eu também. Matutando agora, eu gostei mais. Assim que eu assisti, no dia seguinte eu fui comentar com uma amiga minha sobre o episódio, e ela comentou que ela achou a cena de sexo entre o Gendry e a Arya desnecessária. Não, eu também achei. Eu não precisava ter mostrado tudo que mostrou. Depois, eu costumo escutar um podcast chamado Podcasters. E aí a Angélica Hellish comentou uma coisa que pra mim fez muito sentido. A Arya, ela passou várias temporadas se endurecendo e perdendo aquela humanidade dela. Ela sofreu muito, ela sofreu horrores. E aí você ter uma cena que mostra que a Arya ainda é humana, que ela ainda tem sentimentos, é importante pra personagem. Mas precisava mostrar tudo que mostrou. Não mostrar a chulapa de peito não tem necessidade. Mas foi escolha da atriz. Eu não sei por que agora eles resolveram dar essa escolha para as atrizes. Se elas querem mostrar alguma coisa, se elas não querem. E a atriz é maior de idade, eu não vejo problema. Game of Ah, Thrones mostrou coisas muito piores. Game of Thrones mostrou cena de estupro acontecendo, tipo, de background. Nem era parte da cena mesmo, só tava acontecendo no fundo de uma conversa. Então. então é que tá. O fato deles mostrarem, eu não sei o que eu concorde. Eu gostei da cena, foi uma cena bonita até. E é interessante exatamente por isso, para mostrar que a Arya, ela ainda tem sentimentos, dá uma esperança sobre o personagem. Até porque a gente vê ela sofrendo tudo aquilo pra ser ninguém, e no fim das contas não era pra ser ninguém, era pra se encontrar, pra ser a Arya que ela tinha que ser, não Hum, é? por aí, eu gostei. Eu gostei sim da cena. Bom, no terceiro episódio a gente tem tudo que você comentou, né, sobre. Eu antecipei isso aí. Deu um prequel. É muita empolgação. A gente tem todo esse massacre que acontece logo no começo do episódio. Você tem quase todo o exército do Dothraki. Pelo menos a nossa impressão é que todo o exército do Dothraki tinha ido pro saco. Rodaram todo mundo ali. A impressão que ficou foi essa. Mas a gente vê mais pra frente que não, até que sobraram bastante. Mandaram só alguns esquadrões, sei lá. Mas Não é a possível. sensação que dá é que ela manda todo mundo pra batalha, mas ok. Ali me deu um aperto no coração, porque puta que pariu, eles estão acompanhando ela desde o começo pra ela mandar eles pra forca assim, tão fácil. Então, aí assim que os Dothraki morreram, eu pensei, né? Se a galera voltar com morto-vivo, o bicho vai pegar. Quando você falou isso, eu pensei, puta que pariu, é isso que vai acontecer, não é possível. Não, e aconteceu, mas a gente já chega nesse ponto. Sim, sim. A gente vê a Daenerys e o Jon Snow tentando atacar diretamente o Rei da Noite com os dragões, mas no meio de uma névoa inacreditável. O episódio já era escuro. Então, mas aí reza a lenda de que foi escuro no Brasil. O resto do país foi bom porque a qualidade do sinal chegou com decência. A gente teve esse problema muito sério aqui no Brasil, que poucas coisas ficaram visíveis no episódio. E aí a resposta que a gente obteve da HBO, depois desse ocorrido, é que nós não assistimos da maneira correta, com a TV setada da maneira É, correta. quatro cabos até a televisão. Então, mas aí é que tá. Existem filmes que são lançados e a recomendação que vem
é que você assista em IMAX. Ah, se você vai pegar um filme que às vezes ele é recomendado para assistir em 4K, existe uma recomendação. Existem filmes e séries que fazem isso. Game of Thrones não deu nenhuma recomendação. A mesma justificativa de que porque no HBO Go não funciona Game of Thrones às 10 horas da noite. É, porque depois de 8 temporadas, ninguém sabe que o servidor cai. Puta que pariu, né? Esse episódio a gente esperava muito mais morte. Eu É, esperava. é, Eu é. esperava. Rolou um massacre, óbvio, mas não daqueles personagens principais. Eu fiquei um pouquinho Ó, decepcionada. eu achei que a Brienne fosse morrer. Eu achei que o cão fosse morrer. Eu achei que possivelmente o Jon fosse morrer. Aham. Eu não esperaria que o Senhor da Noite morresse. Eu achava que o Jon Daenerys ia rodar nesse episódio. Então, era uma suspeita aí. Agora realmente foram muito poucos. Não, morreu gente pra A gente tem caralho. a Lyanna Mormont, que morreu matando o gigante, como você já comentou. A cena foi boa. Foi Foi. pique Gimli. Foi. A menina era forte. E essa atriz, ela falou que se ela pudesse escolher um final, ou ela escolheria que a Lyanna fosse morrer, fosse a rainha, ou ela sentava no trono, ou ela morria de uma forma épica. Então eu tenho certeza que ela saiu satisfeita com o final da personagem. O Ed Doloroso, ele morre salvando o Sam, depois de o Sam ficar preso debaixo de uma pilha de Ou corpos. seja, gordinho fazendo gordice. E Vai o aí, aspira lá no meio da batalha. e aí o Sam ele é mandado para as criptas, onde ele também não estava seguro. A gente tem uma área desesperada, em pânico. O cão entrou em pânico quando começou a ter fogo, tal, o fogo do dragão e o fogo que a Não, vamos por Melisandre. partes. Let's go by partes. Primeiro, Melisandra chega, fazendo show-off, acendendo espada, Deus e o É o mundo. show pirotécnico do O chup Melisandre. até da Melisandra foi da hora. Segue Dothraki, Dothraki morre. Vem Aliás, Neville. eu preciso dar um parênteses que a gente precisa agradecer muito a Melisandre, porque foi graças a ela que a gente assistiu alguma coisa nesse episódio, porque se não fosse ela, a gente não ia enxergar nada. É, também. As espadas começam a apagar, né, dando a atenção dos Dothraki que morreram. Basicamente todas as espadas apagam, Dothraques voltam correndo. Escutamos barulho, vem aparentemente uma neblina aí, tudo fica bem escuro. Sim. Pega pra capar dos morto-vivo nível 1. Ninguém bate, 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 bate. Chega camada nível 2 de morto-vivo, a galera recua pro castelo. Em linha geral foi mais ou menos isso, tá, gente? A galera recua pro castelo, dão sinal para Daenerys e pro Jon Snow acender as fogueiras em volta do castelo. Não conseguem ver por conta Da enfim, da névoa, né? névoa e tudo mais. Melisandre. Melisandre rola um decisivo no último segundo e consegue acender as tochas. Enfim, enfim, não sei como é que chama aquilo. Vala, né? Sei lá. São as barricadas que eles construíram de fogo, né? Pra manter os mortos do lado de fora da muralha. Aí passa-se um tempo, a galera dá uma relaxada depois de uma batalha intensa. E eu, né, por exemplo, pensando, não vai acabar assim. Vamos ver como é que São muitos acaba. corpos, muitos mortos. Eles vão se jogando em cima dessa barricada de fogo. E uma hora é óbvio que eles conseguem apagar e passar pela muralha. O que eu achei legal pra caralho. E aí foi um momento de desespero, porque você vê quem tá sobrevivendo correndo pra dentro do castelo, até você perceber que existe alguma organização. É algo planejado. Não, sim, mas o que eu esperaria, o que seria legal pra caramba nessa cena, já que o pessoal parafraseou com o Senhor dos Anéis, era ter um maluco, e eu juro que eu esperava na cena que era o Verme Cinzento, duas tochas na mão, sair correndo pra cima dos mortos-vivos, pular no meio da barricada e acender a porra toda. Sabe? Um Que verme nem. cinzentão que eu achava que ia morrer nesse Eu episódio. também. Mas é um jeito legal pra caramba pra ele morrer. Que nem aquele orc que sai correndo, né? Toma uma flechada do Legolas, ainda assim consegue explodir a muralha. Windhelm? Eu não, enfim, eu não lembro qual que era a muralha. Mas você entendeu? Eu tava louco pra isso acontecer. E não, tudo bem, a Melisandre foi lá e gastou o último pó de magia que ela tinha. Mas. Melisandre, né? E ela fica o tempo todo falando que ela vai morrer antes do amanhecer. Eu tinha certeza que ela ia morrer acendendo aquela barricada. Seria legal. Eu tinha certeza. Teria Seria sido melhor se legal. ela tivesse morrido ali.
Então, mas se ela tivesse morrido ali. Ela não Então, teria orientado a área, né? o ponto não é nem esse, gente. O ponto é o seguinte: esse episódio pega todas as teorias de fãs, pega todas as teorias como chama? De premonição? Não, previsões que aconteceram, a ideia da espada de fogo lá, O enfim, Azor Ahai. Mas o Azor Ahai, ele não existia na... Essa... lenda no Martin, Essa lenda existe, mas não rola essa... dedicação toda. É, não se fala tanto sobre ele. Então é que tá. Os caras ficam 8 anos tocando a zona no Azor Ahai. Não, com a Azor Ahai, com a Azor Ahai, Azor Era uma Ahai. teoria muito mais dos fãs e dos livros Então, do mas a que da Melisandra, a série. Melisandra toca o inferno por causa desse Azor Ahai. É, Entendeu? exato. A gente tava esperando, pô, Azor Ahai e tal, piriri, pororó. E aí, de repente, não se concretiza Azor Ahai, não se concretiza um monte de coisa, e a gente vai ver Foi uma das teorias decepção. mais, enfim, mais tristes, que foi o penúltimo episódio, né? A queda do Porto Real, uma teoria que era extremamente mega esperada pelos fãs, né, pelos fãs, ou seja lá. Enfim, eu esperava pela teoria né, do falecimento de uma pessoa que a gente já vai falar logo a mais. E aí o negócio, né? Então, assim, esse episódio serviu pra falar. Pega tudo que a gente falou nesses últimos 8 anos e deixa pra lá. É, esquece. A Né? gente não quer seguir a teoria de fãs, a gente quer surpreender. Surpreenderam, né? Foda-se se vai ficar bom ou ruim, mas vai ser uma surpresa. Foi uma surpresa. Ninguém disse que a surpresa precisa ser boa, né? Sim. E enquanto isso tudo tá rolando, a gente vê a área desesperada, correndo pra dentro do castelo. A gente vê cenas muito boas, tipo, das Calma, habilidades dela. calma. Os caras invadem as barricadas de fogo. Começa a escalar a muralha, abre o portão. A menina morre por causa do gigante. Parará, 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 parará. Morto-vivo pra tudo que é lado. É desesperador. E a Yara aparece com uma arma que ela mandou criar, que foi uma lança. Mata uma galerinha ali. E foi bonito de ver. Até que ela toma um tacapada na cabeça, não é exatamente isso. Ela cai, bate a cabeça e perde a lança. E aí, tipo, todo aquele preparo, 2 episódios. Vai lá, constrói essa arma aqui pra mim. Eu sou foda, Genji. Olha como eu sou foda. Passando doce no ferreiro. Você entendeu? Passando melaço no cara. E aí, tipo. Ela perde a arma É, nos tá primeiros ligado? minutos de batalha. Entendeu? É que nem o Senhor da Noite, mas a gente já vai entrar nesse ponto logo a Pois mais. é. Aí, enfim, a galera se ferra, se ferra, se ferra, se ferra. No meio da batalha, Cersei e Jon Snow e o Senhor da Noite começam a se pegar Que numa. Cersei. Cersei não, a Daenerys começa a se pegar com o Jon Snow e o Senhor da Noite numa batalha de F100, né? Não, vamos por partes. A única pessoa que eu achei inteligente na A batalha área ela aérea. estava prestes a desistir. E aí ela também corre junto com o cão, que tá desesperado por causa do fogo. O Não, cão ele tem muito medo de isso. fogo. E eles correm pra dentro do castelo. Enquanto isso, o Beric Dondarrion ele morre salvando os dois. Lá dentro do castelo, no salão, a Arya ela encontra a Melisandre. E a Melisandre ela tem uma conversa com a Arya e ela pergunta pra Arya o que se diz pro Deus da Morte. E a Arya responde: hoje não. E aí revigora a área, A né? Arya ela tem um estalo do que fazer. Então, né, rola um outro negócio, né, mais ou menos, eu não sei em que ponto da conversa, mas, pô, você já matou gente pra caramba, né? Já matou gente de olho lilás, olho preto, olho castanho, olho E verde. aí ela reforça de olho Só azul, falta olho né? azul, né? E aí a área some. Como um bom ladino com alta habilidade em destreza e stealth, ela A Arya some do aprendeu a episódio. sumir e desaparecer maravilhosamente bem. E aí, em algum momento aí, tem uma batalha dos dragão, que o único que usou alguma estratégia inteligente foi o Senhor da Noite, porque quando eu vi a cena eu lembrei, né? Aí eu comentei com a Bárbara. Falei, amor, lembra do Avatar? Aquele filme, a regravação do Pocahontas em alta qualidade? Falou, sei. Como é que você pega o dragão? O dragão é um predador, ele não tá acostumado a voar? Tem Baixo. que pegar ele por alto. Pá, tem que ir acima dele que não tá acostumado a olhar pra cima. E foi exatamente assim que o Senhor da Noite pegou os dois na porrada. O começo da briga foi aí. E aí, pá, meu, tudo bem. A primeira vez que os dois estavam voando de dragão, primeira batalha aérea, deram umas Não, pataquadas voar de dragão eles fortes. já tinham voado, mas Mas não em batalhar é outros batalha. 500, né? Sim. E aí que foi interessante ver, né? E aí tem uma evolução, né? No último episódio, né? No penúltimo episódio, toda essa batalha, a Daenerys.
a Daenerys realmente aprendeu a pilotar um dragão de batalha. E aí a gente vê o que Ela acontece. só não aprendeu a usar uma espada até agora, né? Que a gente viu que a luta dela foi uma bosta. Mas Bom, ela não deixou ninguém. Bom, enfim, a gente não vai entrar no mérito. Mas aí, enfim, então era uma batalha. Um dos dragões. Eu achei que o dragão tinha rodado também. Achei que o dragão tinha sido sim, morto. sim. Mas não foi, ele foi bem alvejado. A gente vê a Daenerys surpreender o Rei da Noite, dar uma rajada de fogo. E eu pensei, porra, velho, agora é assim que ele vai morrer? Que Né? Aí bosta! a lenda do Azor Ahai, porque podia ser o dragão também. E tal, e tal. E aí, tipo, ela, uma baforada. E O tipo, o cara. fogo diminui, você vê que ele tá intacto, sorrindo. É. E aí a gente pensa, Agora, pra quem fudeu. jogou Elder Scrolls 5, né? O Skyrim, eu jurei que aquele negócio nas costas dele fosse um Elder Scroll. Parecia muito Elder Scroll. Aí depois parece que era uma espada, né? É, era a Que espada ele nunca dele. usou. Mas era uma espada, é um Essa item espada nos enfeite. livros, ela é descrita de uma forma, tipo, bem incrível, que eles não conseguiram reproduzir na série. É, parecia um Elder Scroll, é algo bem incrível. Essa espada, ela teria muito brilhos, como se fosse tipo um arco-íris, uma coisa de gelo com... Eu não sei, uma coisa muito Lady Gaga, provavelmente, porque, porque é descrita como diamante mesmo. Ok. E aí rola a batalha, né? E aí a galera, no geral, dentro do castelo consegue matar todos os mortos-vivos. A galera tá comemorando a vitória. Rola a batalha, Acho que não parará. chega a matar tudo, Mata, não. eles matam todo mundo. Eles matam todos os mortos-vivos. O Bran, enquanto isso, ele tá lá no meio das árvores, né? As árvores coração. E quem tá defendendo ele é o Tion. Que ele tá lá lançando flecha contra os mortos-vivos. E aí, durante um certo momento, o Bran fala: Valeu, falou, eu tô indo. E sobe o olhinho e cadê o Bran? Ele foi pra um corvo e foi ver o que tava rolando com o Rei da Noite. Ninguém sabe o que ele tava fazendo. Eu Sim, espero que ele tava vendo o que tava rolando. Desculpa, fala. sabemos sim. Ele foi ver o Rei da Noite. Tanto que lá no começo, quando ele caiu da janela, ele tinha uma visão que ele era um corvo e que ele ia para lá da muralha. E aí, quando ele ia chegando muito além, que é onde seria onde o Rei da Noite estava, ele era atingido com flechas de gelo, com uns estilhaços de gelo. E aí, nesse momento, ele larga nesse momento entre as árvores coração, ele larga um corvo e vai ver onde é que tá o Rei da Noite, o que, que tá rolando. É nesse momento que o Rei da Noite, ele vê o que tá acontecendo, ele derruba o corvo do Bran e ele se enfurece. E é aí que ele levanta todos os mortos que haviam sido derrubados. Eu não tinha reparei nisso, não. O Bran, filho da puta, foi provocar o Rei da Eu não Noite. reparei nisso, não. Enfim, aí o cara vai lá, sumona todos os mortos-vivos da região. É morto-vivo a rodo. Aí Sim. a galera que tava comemorando. Não, pouco antes dele. Então, enfim. Quando ele tá summonando a galera, o Jon Snow vai pra cima dele. E a gente fala, é agora, né? É. Depois de 8 anos esse cara vindo e tal. A batalha final. Pá, 8 anos não, final 8 boss. temporadas, mas acho que é bem mais de 8 anos. Enfim. Aí a batalha final, aí o cara vai lá, summona um monte de segurança e impede o Jon Snow. Poxa, talvez a Batalha dos Dois vai ficar pro próximo episódio, né? Beleza, pai. Aí ele vira as costas, vai desfilando na passarela, ressuscitando os mortos-vivos, né? Ele Summonando vem a que nem galera. uma abelha rainha, que são aquelas meninas populares de colégio. Porque ele vem na frente, aí vem uma formação em verde. Isso! Aí os caras cabeludo. Aí tem os caras cabeludos, morto-vivo cabeludo. Os Neandertal. Pô, cara, eu achei engraçado pra caramba essa cena, Ele velho. tem uns seguranças de bosta, né? É. E aí o dragão lá de gelo pouso no meio do castelo, começa a sacanear. Enfim, ele vai indo pra cima do Bran. Chegando ali, E aí começa um o sentimento Tion de já. desespero. O Tion ele já tinha terminado todas as flechas dele. Ele tenta enfrentar o Rei da Noite, né? Isso. Mas antes disso, ele ressuscita todos os mortos-vivos. Tem uma cena muito agoniante da área, usando todos os poderes de ladino dela, para escapar dos mortos-vivos. E aí a gente Isso lá dentro descobre. do castelo, Dentro do né? castelo. E a gente descobre que na verdade se trata de um thriller, porque é aterrorizante. É, Sim. é bem. Aí depois que eles escapam, o cara que ressuscita morre de vez e tal.
Ela O encontra Beric A Dondarrion, né? Melisandre e aí que Beric ela Dondarrion, some. ele acabou com todas as vidas dele. Ali não tinha mais ninguém pra ressuscitar ele, segundo a Melisandre, o destino dele era realmente salvar a Arya. E aí, pá. Aí fica o Senhor da Noite desfilando com as modelos Neandertal dele. O que foi meio engraçado. E aí tem toda uma cena, um sentimento de agonia, pelo menos eu tive, né? Sim, De ansiedade, ele indo pra cima do Bran, e o Jon Snow tentando chegar nele, e sim. o Ser Jorah tentando salvar A a Daenerys. Daenerys, entendeu? E, mano, ninguém consegue chegar, e o dragão acaba com a brincadeira, e pá, e pá, e pá. Aí, nesse momento, o Bran Não, vacilou. vale lembrar que nesse momento o Jon já não estava mais nessa cena. Ele já tinha. Ele já não estava mais tentando enfrentar o Rei da Noite. Ele estava tentando matar o dragão do Rei da Pra Noite. tentar chegar no Bran. Sim, exatamente. O dragão ficou, enfim, servindo de guarda ali e acabou, enfim, bloqueou o caminho. Aí chega o Senhor da Noite Popstar. Aí o Bran chama de canto O tio. o Tion e fala: Tion, mano, você é o bichão, velho. Mano, eu te perdoo por tudo. É, mas vai lá matar o Rei Vai da Noite. lá. Até então, o Tion tava fazendo aquilo que devia fazer. Não deixar ninguém passar. Quando o Bran dá esse livramento na alma do Tion, o Tion fala: é agora mesmo que eu vou morrer. E eu achei bem bosta. Eu vou morrer como herói antes que eu faça merda de novo. Entendeu? O tio volta a ser quem é aquele menino corajoso que ele era e faz merda. Sim. Né? Então foi um livramento meio ruim. Aí o tio morre. Não, eu achei que foi aceitável ele morrer ali. Não, não achei não. De todas as mortes bosta que tiveram, Não, mas, esse foi aceitável. porra, ele vai que nem. Nossa, ele. Não concordo. Porque ele gruda naquela lança e vai pra cima do Senhor da Noite que nem uma maluca. Assim, o grande mal que ele fez na vida dele foi contra o Bran e o Rickon, né? Que ele tomou o castelo de Winterfell enquanto eles estavam lá. O Bran e o Rickon tiveram que fugir. Ele queimou 2 servos, dizendo que eram eles. E então eu achei justo que ele terminasse se redimindo, protegendo o Bran. Então, eu até concordo. Mas ele morreu de jeito muito bosta. Ele pegou aquela lança, ele correu cego pra cima do Senhor da Noite. O Senhor da Noite não teve nem trabalho pra matar ele. Eu achei essa cena um pouco vacilo. Mas, né? O que o Tion fez? O Nossa, Tion você tem uma tiou. péssima memória, Pra né? nome eu tenho. O Tion tiou de novo e fez merda. Beleza. Aí chega o Senhor da Noite no Bran. Eu jurando. Né? E a gente vendo que ninguém ia chegar a passar o Bran e tal. Mano, eu jurando que o Bran ia puxar uma faca e ia fincar no Senhor da Noite, e sei lá, soltar um Hadouken no Senhor da Noite, e pegar um corvo e furar o olho do Senhor da Noite. Alguma coisa o Bran ia fazer. Não, eu já tinha certeza que ele não ia fazer nada. Aí vem aquele momento épico, Eles ficam um olhando pra cara do outro. namorando a morte vindoura. E aí vem a área e salva o dia. Tem um detalhe. Voltando atrás, você vê que tem uma cena em que passa um vento entre. Não, até no cabelinho da Spice Girls atrás do Senhor da Noite. De um dos guardas do Senhor da Noite. Aparentemente era só um vento mesmo, mas a gente descobre que era a área indo ligeira pra matar o Senhor da Noite. Ela vai com a adaga que o Bran deu pra ela, que era a adaga que o Mindinho tinha mandado Matar ele. pra matar ele. Enfim, aí a adaga que foi matá-lo o salvou. Mas eu tive, e a Bárbara vai falar mais sobre o que ela sentiu, para mim foi um sentimento muito frustrante. Muito frustrante, de maneiras, assim, não vou dizer indescritíveis, porque tem muita coisa feia no mundo. Mas foi bem frustrante, porque o cara vai ficar 8 temporadas vindo lá da PQP onde o Judeu perdeu as botas. Aham. Mano, o Senhor da Noite é foda. O Senhor da Noite, o Senhor da Noite, o Senhor da Noite, o Senhor da Noite. Winter is coming, Winter is coming. E o Senhor da Noite, o Senhor da Noite. Nossa, o Senhor da Noite pegou um dragão, mano. O dragão tá cuspindo fogo azul. O dragão. Nossa, destruiu a muralha, o Senhor da Noite. E aí, Não ele. é um Nada, exército que tá nada, cada vez nada, maior. nada, nada. E morre na praia, velho. Sim, sim. Ele é criatura. Ele é pior que o. Ai, Danilo, o tio. Ele é pior que o Tion, velho. Nem o Tion cabaçou tanto. E olha que ele tem superpoder.
Você entendeu? Agora, a Arya ter matado ele, do jeito que aconteceu, eu achei broxante. Então, o que acontece? A Arya, ela vai com a adaga, o Senhor da Noite percebe ela e segura a mão dela. Imediatamente ela dá uma enganada nele, solta a adaga, pega com a outra mão e enfia no bucho dele. Uma coisa interessante é que a gente viu essa mesma cena acontecendo enquanto ela treinava com a Brienne. Ela usou essa mesma tática antes. Sim, é uma tática válida, acontece, deve ter um nome. Mas é que tá, aí ele vira purpurina gelada. Aham. Você vê 8 temporadas dele juntando nego, juntando exército, juntando mamute, juntando gigante. E Juntando você vê dragão. ele ultrapassar a muralha e cada vez que ele vai avançando, o exército dele vai crescendo. Conforme as pessoas vão morrendo, vão entrando pro exército dele. O primeiro ponto é que foi muita burrice esperar ele chegar. Como é que você vai esperar o exército dele chegar se o exército dele fica maior a cada dia que passa? É uma questão de logística. Você vai juntar o exército também. Não tinha ninguém ali, então ok. E aí ele morre assim, fácil. Muito fácil. Bom, o dragão de gelo morre imediatamente. É, morre todo mundo, né? Enquanto isso, o Ser Jorah tava lá tentando salvar a Daenerys. Ele morre e ela fica arrasada. Desolada. Isso é um ponto importante para as coisas que virão. Aham. Aí voltando um pouco. Aí a gente fala do anão. Sim, o Tyrion. Tyrion dentro da cripta. Sim. Eu esperava mais dele ali dentro. Ele dá uma olhada pra Sansa e parece que os dois vão lutar juntos. E eu não É! entendi muito bem aquilo, mas E tudo aí, bem. tipo, morre na praia também. Aham. E aí, depois de toda essa cena, a gente vê a Melisandre no portão junto com o Cavaleiro das Cebolas. Ele tá revoltado com ela porque ela matou a Tyrion, né? A Por Tyrion. causa de uma teoria que não se concretizou. A Melisandre e suas teorias furadas. Ela matou a Tyrion na fogueira e ele tá revoltado com isso, porque ele era muito amigo dessa criança. Então você vê ele vendo ela e ela diz que ela vai morrer. Ela simplesmente vai andando pro lado de fora do portão, depois que todos os mortos já estão mortos, já estão caídos. Ela tira o colar, começa a envelhecer, envelhecer e cair. A princípio, achei uma cena de bosta. E continua Porque achando. eu achei muito idiota, ela não precisava ter se matado. Mas depois, reassistindo e vendo a cena, é que tava muito escuro e a gente não conseguiu ver. Mas ele tinha puxado uma adaga. Então, ou ela se matava ou ele ia matar ela. Então ela preferiu se entregar pro Senhor da Luz. Então, foi um pouquinho menos ruim. É, concordo. Já no quarto episódio, a gente tem a despedida daqueles que morreram em batalha. A gente tem a cena dos corpos sendo queimados numa pira conjunta e um discurso do Jon Snow sobre a valentia dessas pessoas. Em seguida vem a comemoração. Estão todos juntos no salão, todos comemorando, e a gente vê a Daenerys no canto, a gente vê que ela não se enturma, ninguém quer falar com ela, todos exaltam Jon Snow e ela vai ficando cada vez mais com aquela cara de cu. Ela ficou muito mal-humorada, ela não gostou de ver todos exaltando Jon Snow, e principalmente o momento em que alguém fala que o Jon Snow ele montou um dragão, então ele é um rei ou ele é um louco. E aí, pô, essa mulher tá montando dragão desde o quê? A terceira, quarta temporada. Muito antes do Tormund montar um E cavalo. eles não reconhecem ela como rainha, entende? Ela tem os motivos dela de se sentir chateada, mas ela não entende como funcionam as coisas ali em Westeros. Não, ela fica bem alienígena, né? A tudo aquilo. Sim. Eu acho que foi nesse momento que o Tormund falou do leite de gigante, eu não Não, lembro. foi no episódio de despedida Enfim, mesmo. foi legal a cena de queimar os cadáveres, eu achei bem bonita essa homenagem. Sim, a gente vê a Sansa muito Mas- triste pela Não, perda do tio, porque eles fugiram juntos, né? E você vê a Daenerys muito triste pelo Ser Jorah, que o senhor Friendzone. não, mas foi legal, ele morreu que nem macho, mano. Eu gostei da Sim. caramba da cena de morte dele. E ela Eu não jogava ele pra gostei que cá e ela jogava ele pra lá, e o cara servia de escudo humano, de flecha, de espada. Não, foi legal, cara. Daria uma boa animação cômica a cena. Mas eu gostei. O cara morreu com honra, ele morreu com dignidade, ele morreu, entendeu? Defendendo a vida por aquilo que ele defendia. Foi bem bonita essa cena dele dando tudo, né? Até o último suspiro pra Daenerys. Aham.
E aí, nesse momento, nessa reunião toda, a Daenerys levanta e fala com o Gendry, falando que ele era o filho do usurpador, aquele que usurpou o trono do pai dela. É, nesse momento todo mundo, caraca, ela vai matar o Gendry. E aí não, ela nomeia ele como não mais um bastardo, ele nomeia como um Lord Baratheon. Ela reconhece a legitimidade dele. Que foi um momento bem legal. Foi bem legal da parte dela. E ela até fala com o Tyrion que ela sabe ser política nesse momento. E aí você vê alguém já todo animado, ele vai procurar a Arya, ele quer pedir a Arya em casamento. Ele vai lá, se ajoelha, pede ela em casamento, mas a Arya, ela caga pra ele. Não, ela não caga. Ela dá um Ela fora e ela caga, foi ela dá bonita. um Não, ela foi. fora e Eu sabia mostra que que ela ela dá não fora. tem interesse mesmo. Mas foi bonitinho ela dando um fora nele. Eu gostei. É, tem a ver com a personagem. Foi um fora delicado. Sim, a Arya jamais seria uma senhora de uma casa. Isso não faz parte de quem ela é. Ah, eu tacaria Foi, fogo numa casa, mas a senhora foi não. coerente. Foi coerente da parte dela. Não, achei que foi legal, foi legal. Então a ideia do par romântico morre, pra quem Sim. tinha alguma esperança. Pois é. Ah, não morre, né? Sei lá. Duvido que ela nunca mais volta pra Não vai ter uma Westeros. continuação. E se tiver, provavelmente eu não vou ver. Eu queria muito ver o spin-off da área no Oeste. A gente vê de novo a conversa da Daenerys com o Jon. A Daenerys reforçando que não é pra ele contar pra ninguém. O que, que o Jon vai lá e faz? Conta pros irmãos. Mas o que eu acho que faz todo sentido com o Sim, personagem. E eu achei um sim. momento muito lindo de intimidade dos quatro. Sim. O John ele fala que ele não é o Stark, e aí as irmãs já vieram com todo aquele discurso de que você não é um bastardo, você é nosso irmão. E ele explica que não, que ele é um Targaryen. Ele conta toda a história. E o Bran ele confirma, né? Ele vai lá e conta pra quem? Conta pra Sansa. A Sansa vai lá e conta pra quem? Não, 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 Conta pro não, não, Tyrion. não, 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 não. Pera aí que eu quero fazer uma vírgula aí. A Sansa, depois de passar por tudo que ela passou, depois de ter sido treinada pelo Mindinho, o que que ela faz? Ela não guarda um segredo. Mas foi intencional. Não, eu sei que foi intencional. Mas melou o caldo. Sim, os segredos eles têm que ser guardados para serem soltados na hora certa. Eu acho que ela devia ter segurado um pouco mais. Ela foi. A minha gata acabou de se jogar em cima da outra. Enfim. Ela vai lá e conta pro Tyrion. O Tyrion, muito esperto, muito sábio que ele deveria ser, ele conta pra quem? Pra Sônia Abrão dos Sete Reinos. Ele conta pro Varys. Ou seja, o segredo acabou. Acabou ali. O Varys, ele já começa a demonstrar que ele preferia que o Jon Snow fosse o rei, que acha que ele seria mais empático, que ele teria mais apoio. E o Tyrion já começa a achar tudo muito errado. Porque a Daenerys, a gente já tá avançando um pouco, mas tem uma. Depois que a batalha acaba, todo mundo comemora, parará, parará. A área dá o fora no Gendry. Aí rola um negócio. A A Brienne. Brienne, aí rola um negócio com a Brienne. A gente já comentou ou depois? A Brienne e É, o Jaime finalmente têm uma noite romântica juntos. então, aí que tá. Ela é muito inocente. Ela é. Porque é o seguinte, o James, é bom você ter uma fé, mas que você casa com o Tormund. Entendeu? Faltou só paciência nessa garota. ah, enfim, eles finalmente ficam juntos. Aí, Nilson, depois né, que tem a comemoração, parará, rola um centro lá de determinar o que vão fazer agora, qual é o próximo passo, vão pra guerra, não vão tal. A Daenerys dá uma de louca e fala que quer pra guerra agora. E aí, não, mas veja bem, precisa recuperar os soldados, os caras precisam né, Precisa de dar um rio, comida. tal, não, agora. E aí eles vão lá, todo mundo com o cu na mão, não, todo mundo com a cara emburrada, monta no Todo mundo pra cavalo, Pedra do Dragão. exatamente, vai todo mundo, então. E aí vai, galera. Então, assim, ela começou a demonstrar, Que ela não tá querendo ser muito esperta. não, ela não tá, então não é bem esperta, ela tá meio ditatorial, vamos usar Ditatorial. um termo próximo aí, Ela tá entendeu? um pouco tirana. É, ela tá um pouco tiraninha, mas prossiga aí. A gente vê as despedidas, então, de quem vai pro norte, de quem vai ficar em Westeros. A gente vê o Jon Snow se despedindo da Gilly e do Sam. E a Gilly, ela tá grávida do Sam. De novo, Não, a primeira não foi do Sam. nunca saberemos.
Danilo, ela já tinha o bebê quando ela conheceu o Sam. Ele é gordinho, é ligeiro, rapaz. E aí, nesse momento, ele se despede do Tormund, que tá indo pra Patrulha da Noite, e a gente pergunta, que Patrulha da Noite? Ainda sobrou alguém vivo? Não, tipo, não tem muro, pra que vai defender o quê? Todo aí, conceito não, que vai ter do muro. Não, e não tem mais guerra com selvagens, não tem mais função na Patrulha da Noite. Mas ele vai pra lá. E aí o Jon Também chamado Snow de cargo público. O Jon Snow, ele ajuda no orçamento, então ele despacha o fantasma pra Patrulha da Noite junto com o Tormund, que é pra não gastar dinheiro em fazer o CGI do lobo. Você ficou pistola com isso aí, Eu né? fiquei muito puta. Ela ficou Eu fiquei pistola. muito puta. Ele não se despede. Então, é que tá. O, gente, o fantasma ficou do lado dele na morte dele. Ele fez a vigília dele. Ele não passa a mão na cabeça da porra do lobo. Você não entende relação entre homens. Ele só despacha o lobo. E o lobo ainda dá aquele chorinho que faz de apertar o coração. Então, acontece que, na real, esses lobos nunca fizeram diferença no seriado Nunca. televisivo. A série de livros pode ser outros 500. Mas então, tipo assim, foda-se, você entendeu? Faz sentido. Deixa o lobo correr na floresta gelada, matar os coelhos gelados, entendeu? Deixa o cachorro ser cachorro. Ou pelo menos deixasse ele em Westeros cuidando da irmã dele, poxa. Não, essa é a tua opinião. Pra mim tinha que despachar o cachorro. Pois é. E aí a gente vê eles estão nesse caminho pra Pedra do Dragão. Daenerys voando toda faceira em seu dragão em cima pelo mar. E aí ela toda faceira voando e de repente ela vira uma pedrinha e tem o quê? Uma frota gigantesca do Euron. Com aqueles escorpiões que são as armas de matar dragão. Mas chamar de besta. E a besta ela realmente perdeu um dragão ali de besta. Mas aí, um dragão morre, ela fica fudida da vida, morre nego pra caralho, nego toma bala de tudo que é lado. Sim, o Euron ele destrói toda a frota de navios da Daenerys. E nesse conflito, a Missandei é capturada pela Cersei. Capturado porque soube nadar. Bom, a Cersei então ela tá reunindo todo o povo de Kingsland pra dentro da muralha pra usar como escudo mesmo, pra ver se a Daenerys ela tem piedade das pessoas e não ataca. Daenerys percebe que a Missandei foi capturada e eles se posicionam na frente dos portões de Kingsland. Nessa discussão de rende você, se rende você, não se rende você, a Cersei mata a Missandei. E a última palavra da Missandei, isso é um ponto importante, é Dracarys. Que para bom entendedor, Meia palavra basta. toca Missandei o puteiro. Missandei, eu achei um pouco estranho, porque a Missandei eu achava que ela era mais pacífica. Ali ela já tava sangue nos olhos mesmo. Tava encorajando a Daenerys a atacar fogo em tudo. Já no quinto episódio, a gente vê o Varys escrevendo cartas pro reino inteiro, espalhando a fofoca de que Jon Snow é o verdadeiro herdeiro do trono. Dama de leão lobo. O Tyrion, ele revela a traição para Daenerys e a Daenerys executa o Varys. A gente vê que a Daenerys capturou o Jaime, que... Nossa, a gente nem comentou sobre isso. O Jaime, depois de ter uma noite com a Brienne, ele decide... Foda-se toda a minha evolução, foda-se tudo que eu aprendi, foda-se toda a minha redenção, eu vou proteger minha irmã. Vou fazer merda. Ele deixa a Brienne no meio da noite e vai pra Kingsland, ele vai pra Porto Real. Volta pro Porto Real e, não obstante a Mas ele não isso, consegue chegar lá porque ele é capturado pelo exército da Daenerys. a Arya com o cão vão também pra Kingsland, cada um pra matar o seu respectivo alvo. É, E foi uma cena bem legal. sim, sim. A Arya ela quer matar a Cersei e o cão ele quer matar o Montanha. O Jaime é capturado então pela Daenerys. E o Tyrion, bestão como é, vai lá e liberta o Jaime. Não, não acho besta. Eu acho o seguinte: o Lannister ajudou outro Lannister. O Lannister ajudou o Tyrion a fugir. E o Isso é Tyrion teve verdade. uma dívida de gratidão ali com a própria mão, que a qual foi paga. Meu, mas teria sido mais útil deixar ele preso e depois soltar, depois da guerra. Então, mas o Tyrion tinha uma ideia, um ideal, né? O Jaime. Ir lá, convencer a Cersei
a não ser sangue no olho, que a gente sabe que é impossível. Mas enfim, Cersei não ser sangue Poupar no o povo, olho. né? E, entendeu? Ele tinha uma mengou ali. A ideia do Tyrion era: o Jaime convencia a Cersei a se render, a tocar o sino, e aí eles fugiriam então pelos esgotos de King's Landing, para que a Cersei não fosse morta. Ele liberta o Jaime e o Jaime ele tenta chegar até lá. E aí a gente vai chegar na parte da segunda grande batalha que tem. A gente vê toda a Companhia Dourada. Não, vai trazer elefante e tal. Quando os Sim. caras falaram em algum episódio passado que eles não trouxeram os elefantes. Até a Cersei ficou frustrada. Até a Cersei ficou, porque eu achei isso legal. Mas ok, né? Então vamos lá, Mas tal. faz sentido. Como é que você vai enfiar um elefante no barco? Eu te respondo de maneira simples. Ah, É Hollywood. aham. Não tem elefante que voa. Porque não pode ter elefante que entra num navio. Ah, a Companhia Dourada vai lá com os Dumbo. Ai, Então a gente vê toda a Companhia Dourada posicionada na frente dos portões. E a gente vê que é muita gente. Para nossa surpresa, logo Daenerys aparece montada no Drogon, seu último dragão restante. e vai pra cima. E ela destrói todo o exército. Deixa eu fazer uma vírgula. Com maestria de combate aéreo. Ela destrói toda a frota do Euron, destrói todos os escorpiões, que são as armas para matar os dragões. Ela destrói toda a muralha, ela destrói todo o exército do lado de fora e os nortenhos e os Imaculados. E os Dothrakis, que a gente descobre que são muitos que restaram, começam a invadir a cidade. E aí pau come. Aí o pau come. A gente começa a pensar, não vai tocar esse sino logo, não vai tocar esse sino logo, tá todo mundo E aí queimando. mostra calma. Aí mostra o Jaime correndo pra tentar chegar na Cersei e tal. Quando ele chega no último portão, fecha o último portão e ele não consegue. Ele não E consegue. aí ele vai pelos esgotos pra tentar chegar no castelo. A Arya, ela consegue entrar, ela vai lá Junto pra com o dentro, junto com o cão. cão, mais ou menos, né? Em algum ponto por aí, a Daenerys, louca no Jiraiya. Então o sino ele é tocado. Ah, é verdade. Ele é finalmente tocado em redenção, porque a Cersei percebe que não sobrou nenhuma arma contra dragão e não tem nada que ela possa fazer, porque todo o exército tá destruído. E nisso, o mão dela, o Maester, como é É que o chama? mestre dela, né? Vai ter o nome do cara. É o Qyburn. Então, o Maester dela fala, ô filha, vambora, vamos dar 10 na pata do viado, vamos vazar que o negócio não tá legal. Atira, atira, que a gente só precisa de um bom tiro, não sei o que lá. Mano, não tem besta, velho, não tem mais escorpião, vamos vazar, vamos picar mula. Aí ela, não, não, que eu vou ficar e não sei o que lá, não sabe. O que até faz sentido, porque ela lutou pra caralho pra ser dona daquela bosta. Sim, ela não ia se render tão E aí ela fácil. viu que o negócio, né, tava desandando o caldo ali. Uhum. Enquanto isso, você tem a Arya e o cão dentro do castelo. O cão vira pra Arya e fala: A Cersei já tá morta. Agora ela já vai morrer de qualquer jeito. Só que o castelo tá desmoronando. É melhor você sair daqui, porque senão você vai morrer. Ela vê que o negócio tá feio e resolve voltar atrás. O que eu achei uma atitude muito legal do cão. Sim. Mas aí deu a louca na Daenerys, ela começou a tocar fogo na porra toda. Sim, ela tá louca de ódio Então, e. aí a minha análise sobre a Daenerys é: ela perdeu o pai amor da vida dela, que é o Sr. Jorah. Ninguém naquele país, continente, gosta dela ou sequer confia nela, então ela não tem, né, confiança do povo. A melhor amiga dela morreu e o amor da vida dela, que é o João das Tem Neves, mais direito ao trono que não, ela. não é só isso. Não quer mais namoro. Há uma cena antes dessa batalha que ela pergunta pro Jon Snow: alguma coisa, se vou, você quer namorar comigo ou É, não? E aí o Jon você me vê Snow, só como sua rainha? e aí o João das Neves recusa o beijo e ela fala: então rainha será. Então nem é o amor da vida dela. Então assim, ela se fudeu pra caralho, atravessou um monte de continente, tacou fogo um monte de gente, teve um plot twist, quebra corrente Ali e ela nasce não do precisava fogo. queimar tudo, E mas aí. ela tava cega de ódio. Então, mas aí tem um detalhe. Rolou um boato no conselho antes da guerra que a Cersei estava usando a fraqueza da Daenerys, que era proteger, enfim, as pessoas em enfim, situação social deplorável,
né? E a Daenerys falou, não é meu ponto fraco, é meu ponto forte, eu vou tocar o puteiro. E aí no Aham. episódio seguinte ela fala um negócio que eu achei interessante. O povo de Kingsland, ele é escravo, mas ele quer ser escravo. Então se ele Sim. quer ser escravo, eles não são escravos e tocou o puteiro em todo mundo ali. Pra todo mundo, eu acho, fora os Daenerys fãs, mas foi justificável. Não foi justificável. Eu acho que eu entendo os sentimentos dela, não concordo. O que é que tá? Ela, o seriado todo, se fosse colocar de uma maneira mais prática, de maneira bem grosseira, né? O alinhamento dela seria alguma coisa como lawful neutro, sabe? Uma pessoa que segue as regras, as leis, mas ela faz as próprias leis, mas ainda assim ela segue as leis. Então que ela faz maldade, então que ela faz bondade, mas o fundo dela é Se ser uma você pessoa analisar até o boa. momento, ela tem se mostrado uma assassina. Ela matou os escravagistas crucificados. Ela queimou os escravagistas os Imaculados. Ela matou muita gente, mas até o momento a gente tava dizendo tudo bem, porque ela tá matando gente ruim. Ou Não que, tem ou que problema. fosse o neutral good. Mas era por aí. Mas nesse momento ela mata os inocentes na cidade. E aí ela vira não Chaotic Evil, mas ela vira que seja um Neutral Evil. Ou, eu não lembro os elementos, mas é algo por aí também. Ela resolve matar todo mundo na cidade. Eu não acho que fosse necessário, eu acho que tinha soluções melhores. Não, ela podia ser tacado fogo só no castelo do centro. É, eu acho muito triste que ela tenha se desenvolvido como uma pessoa libertadora pra no fim das contas virar uma assassina. Ah, ela virou uma genocida. Genocida mesmo, né? Assassino você mata um ou dois. Assassino é a área. Aham. A Daenerys é uma genocida. Enquanto ela queima tudo, a gente vê a Arya correndo desesperada. O que foi de novo uma Parecia que cena. ela ia morrer a qualquer momento. O que foi de novo uma cena engraçada, agoniante, parará, né, tal, dá uma certa agonia, mas foi engraçado porque ela sofreu a mesma coisa quando o Senhor da Noite invadiu o castelo e ela Sim, ficou que nem cena do Scooby-Doo fugindo dos mortos-vivos. completamente perdida. É, eu vi um meme que disse que se eu fosse a Arya, eu teria morrido naquele momento mesmo, cheio de poeira em volta e Né, com asma, cinza, né? com asma. Eu ia morrer de rinite. Ah, enquanto isso, dentro do castelo, a gente tem a montanha e o cão lutando. O montanha ele mata o Qyburn, tipo, ele não vai mais obedecer a Cersei. A Cersei ela dá no pé de fininho. Essa cena foi boa. Ela dá no pé de fininho em direção aos esgotos mesmo, ela já tá indo pra lá. Uhum. E aí você tem a cena da. Finalmente você tem a batalha entre a montanha e o cão. Entre toda a batalha, que foi bem sangrenta, eles acabam morrendo juntos, se atirando da torre. Não, o cão deu um dash no montanha e os dois caíram. Sim. Mas eu acharia. Foi legal, a cena foi bonita. Sim. Mas eu achei mais prático o Montanha ter dado dois pés no peito o Cão. cão ter dado dois pés no peito do Montanha, o Montanha ia cair praticamente do mesmo jeito, o cão ia viver, depois o castelo desmoronar, o cão ia morrer. Mas pelo menos ele não morria, né? No primeiro Olha movimento. o tamanho da montanha, sabe? Dois pés no peito não derruba aquilo lá, não. Então eu não sei. Mas, sei lá. Bom, a Cersei ela fugiu pros esgotos, ela vai até aquela parte O mais abaixo dragão do castelo, onde você tem vários crânios do dragão, e lá ela encontra o Jaime. todo fudido depois de ter saído de uma batalha com o menino do O mar. castelo desmoronando em volta dela, e é bem legal você fazer um traçado, um paralelo com o reinado dela, você vê o reinado dela sendo destruído e desmoronando ao mesmo tempo que o castelo, e eles acabam morrendo juntos, abraçados, lá embaixo. Em posição fetal com a chupeta na bunda. Achei uma bosta essa cena. É, a gente achando que O Tyrion o fosse matar ela, o O Jaime fosse certo matar era o ela. Jaime matar ela. O certo era isso. Era ele mostrar a redenção. Ele concluir a redenção dele. Mas a redenção dele parou do nada quando ele resolveu deixar a Brienne e ajudar a Cersei a fugir. Entendeu? Colocou o brioche da Brienne no frio. Olha, ainda tinha solução. Se depois, no episódio seguinte, você visse o Tyrion tirando eles dos escombros, se ele tivesse encontrado a Cersei ainda viva, mas querendo, prestes a morrer, sofrendo, se o Tyrion tivesse matado ela por piedade, teria sido incrível. Teria sido muito bom. Ia terminar toda aquela profecia da Maggia, que na verdade essa profecia ela não existe na série, só no livro, mas foda-se, a gente quer a profecia.
Então, mas se não existe na série, só existe no livro, a Cersei comenta essa porra no meio do caminho. Não, ela não comenta. Alguém comenta. Ninguém comenta. Eu acho que alguém comenta. Ela faz toda. A Maguire, ela faz toda a profecia de que você terá tantos filhos, dourados serão seus cabelos e douradas serão suas mortalhas. Mas ela para na parte Valonqar, que é o irmão mais novo, que a profecia dizia que ela iria morrer nas mãos do irmão mais novo Ela que ele morreu nos cortava. abraços, né? Mas, enfim. Faz Mas ela era. sentido. Ai, mas. Faz sentido, Não, mas. não, não, não. Aí, É. aí nessa linha qualquer um é o Espada de Fogo lá. Todo mundo Azor Ahai. esperando que ela fosse ser morta por alguém, quem matou ela foi um tijolo. É, prêmio pro tijolo. Ou É, vários, né? pois é. E aí eu não entendi exatamente por que, o Cersei, não. O James estava brigando com o Manolo da Ilha de Ferro. Quem? O Euron? É, Ah, antes de chegar ali, o Euron e o Tyrion. O Tyrion não, o Euron e o Jaime começam uma batalha lá nos escombros do coisa. não, na gruta. Na gruta, quer dizer. Mas por quê? Porque o Euron é um babaca. Ah, o Ele Jaime começou a também. fazer várias provocações ao Jaime e chamou ele pra batalhar. E os dois quase se matam juntos, mas o Jaime consegue matar o Euron e subir pra morrer junto com a Cersei. Que bosta, hein? Pois é. O último episódio, então, começa com o Tyrion vendo toda a destruição causada pela rainha da qual ele é mão. É, mas eu senti assim, apesar de eu ter ficado feliz com assim, eu e a nação, né? Ter ficado feliz com a moda Cersei e tal, eu fiquei mal com a do Tyrion, Ele tá muito arrasada e a atuação do ator. Peter é muito boa nesse começo. Você tem minutos e minutos sem ele falar nada, ele só contemplando a destruição. Você vê a cena dele tirando os tijolos e encontrando os irmãos. É muito triste, muito triste. Até mesmo porque ele tem mãozinhas pequenas, os tijolos são grandes. É sofrido pra ele É tirar os sofrido pra ele tijolos. tirar. E aí você vê uma cena muito boa também, que é a Daenerys lá em cima no topo das escadas. E aí você vê ela a câmera passa pela porta e aí você vê ela em pé e de trás delas sai o Drogon. Mas parece que as asas estão saindo dela. É bem interessante, é muito bonita essa Eu achei cena. desnecessário. Eu achei bonita, é uma Não, das eu poucas achei cenas desnecessário. boas desse episódio. É uma das poucas Não, cenas então, que salva. minha impressão, alguma coisa ele ficou mal renderizada, mas enquanto o João das Neves está subindo a escada, e até agora eu não sei se aquilo é neve ou fuligem, porque eu realmente estou confuso até agora, o João das Neves está subindo, o dragão sobe. Se era só para fazer a cena do dragão abrindo as asas e fechando, não precisava ter mostrado ele subindo, mas ok, é só minha inferência aí sobre o ponto. Aham. O Jon Snow, ele já tá desacreditado em tudo que tá acontecendo. Os Imaculados estão matando os poucos soldados restantes. Eles não estão dando nem sequer a chance deles de se ajoelharem pra nova rainha. Aí já tá na desgraça da desgraça, na tristeza só. Sim, o Jon ele se encontra com a Arya e a Arya diz que ela reconhece uma assassina quando vê uma. E Mas já no ela topo da fala isso escada. sobre. Sim, ela fala isso sobre a Daenerys. E aos poucos parece que o mundo tá tentando mostrar pro Jon Snow que ele fez merda em apoiar a Daenerys. Mas ainda seguindo o alinhamento dele, que é um lawful good. A Daenerys, então, ela faz um discurso, não faz? E ela diz que ela não vai parar. Que a intenção dela é libertar toda Westeros. Não, a intenção dela é libertar todos os escravos do mundo. E aí você vê que a visão dela de escravo já não é mais a mesma. Ou seja, ela quer queimar a porra toda. A Virou uma Daenerys, tirana. ela virou a vilã. Não mais do que os diretores de Game of Thrones. Não, esses caras vão ser instigados durante muitos anos. Eles vão ser os vilões eternos de Game of Thrones. Você vê então o Tyrion arrasado com tudo que aconteceu. Ele chega do lado dela e ele demonstra a insatisfação dela. Ele tira o broche de mão do rei e atira pelas escadas. Nesse momento, ela ordena que ele seja preso. Não. Nesse momento, rola aquele dos Imaculados e todo mundo. Não tem nem peido no meio daquela galera. Um silêncio cadavérico ali. É. E aí, tudo começa a correr muito rápido nesse episódio. Lógico. Muito, muito rápido. Eu acho que precisava de pelo menos mais um pra talvez desenvolver direito esse final. E talvez ele não fosse tão ruim assim, se Não, ele não, tivesse não, sido não. Discordo desenvolvido. de você.
O Jon ele visita o Tyrion na prisão. E o Tyrion fica tentando convencer o Jon de que, olha, ela fez merda. E o Jon, ele o tempo todo tenta justificar as coisas que ela fez. É uma coisa que achei muito estranho, mas a gente vai ver lá pra frente. A Daenerys, ela então chega no trono, e é uma cena que é idêntica à visão que ela teve na Casa dos Imortais, né? Você vê o trono ali no meio do salão todo destruído. E pra gente parecia antes que era neve, mas hoje a gente vê que é cinza, é muita cinza. Eu não sei, é neve ou fuligem É aquilo? fuligem, são cinzas. Mas a galera tá com roupa de frio. Então, mas tá frio. Tá frio e com fuligem. Sim. E aí o Jon Snow chega pra falar com ela e eles têm toda uma conversa. E ali eu vejo que ele tava tentando dar um tira-teima, dar uma chance pra ela. Ele conversa, ele fala que ela matou muitos inocentes, mas ela diz que é assim que ela quebra a roda. Porque senão ela vai continuar girando da mesma forma, todo aquele papo da roda. Que ela quer libertar todo mundo. Ela não se mostra arrependida de ter matado as pessoas. Uh-uh. Então, já não vê outra chance, outra oportunidade. Então ele resolve matar Daenerys. Rasga ali o bucho. Eu achei naquele momento que ele ia perdoar ela, passar a mão na cabeça dela, jogar os panos quentes. Não. E porque ele abraça ela e beija, e é uma cena bem cafona. Então, é uma cena bem cafona, mas eu imaginei que alguma coisa ele. Ou ele arranca ela, tirar ela do prédio, alguma coisa ele ia fazer. Eu tive a Sim. impressão. Nesse beijo, ele dá uma apunhalada nela. Eu fiquei surpresa, por mais que seja uma coisa que a gente tava conversando há muito tempo que poderia acontecer, porque não parecia que ele iria fazer. Parecia que ele tava se rendendo mais uma É, vez. sim, sim, sim. E é uma coisa que ficou muito estranha. Porque o tempo todo, por que ele não mostrou um pouco de dúvida na conversa com o Tyrion? Na conversa com o Tyrion, ele só jogou pano quente. Ele só defendeu ela. Então, eu acho que foi pra tentar forçar um plot twist. Sim. Mas, E aí, pra mim, acabou sendo mal desenvolvido. Sei lá, sou muito estranho. então, assim, duas coisas que não fazem sentido. Um, ele tem enfiado a faca nela porque ele é um personagem que segue as leis e por mais que ele não goste da lei, ele vai seguir lá até o fim, vide todo o arco que ele teve na Patrulha da Noite. Uhum. Sim, tanto que ele fala pro Tyrion, o amor acaba quando começa a obrigação, né? Aí o Tirão, foi você que falou isso? Não, foi outro Não, cara não, lá. não. E aí E tem aí essa depois, peixeirada na Danis. Daniela Tagarela. E aí, então, o que eu esperava do João das Neves era o seguinte: ele podia dar bitoca nela. É isso mesmo que você quer? Ah, é isso mesmo que eu quero. Então eu vou ter que parar você. Por quê? Porque eu não concordo. E aí sim ele dá uma porrada nela. Sim, Eu acho que teria sido mais honesto com o tipo do personagem que ele é. é, Não tem fiado, porque ter dado essa facada, foi uma facada pelas costas, é. foi uma traição, não Ele não é combina com traidor. ele. Isso é uma verdade. E aí você vê o Drogon puto, muito Eu puto, fiquei com porque dó daquele dragão, eu velho. também fiquei com dó. Foi a melhor atuação de Game of Thrones foi o Uma das Drogon. melhores foi o Drogo, porque, mano, Foi o Drogon puto porque mataram a eu, mãe dele. eu vi amor, né? Eu vi amor naquele dragão ali. Ele tá muito puto. E a gente acha que ele vai matar o Jon. Eu jurava que ele fosse matar o Então, eu Jon. não sabia que ele ia matar o Jon Snow. Eu fiquei meio na dúvida porque é o seguinte: o Jon Snow em nenhum momento ele demonstrou um pouco de medo, sim, mas acontece. Comportamento animal. O Jon Snow não demonstrou que fez coisa errada. Aham. Então eu entendi, eu acho que no momento que o Drogo vai chegar a pistola, vai matar o Jon Snow. Só que, como o Jon Snow, né, tentando ver por uma, sei lá, o César Milano dos Dragões. Entendeu? O Jon Snow não mostrou nenhum tipo de arrependimento, ou barra, fiz alguma coisa errada. O Drogo pode ter. Eu acho que o Drogo entendeu, analisando como se o Drogo fosse um cachorro. Pô, ela simplesmente morreu. Não foi ele que matou, ela simplesmente Não, morreu. eu não vejo dessa forma, porque o tempo todo o Tyrion, pelo menos nos livros, ele conta muito que os dragões eles são muito inteligentes. Então eu tava vendo como se o Drogon soubesse o quanto ela fez coisa errada. Por isso que ele entendeu as motivações do Jon Snow. Mas depois o Martin destruiu toda essa minha teoria e disse que era só porque o Jon Snow era um Targaryen mesmo.
por isso que o Drogon não matou ele. Eu achei muito furado, muito bosta, mas tudo bem, né? Faz parte. O Drogon, então, ele pega a mãe dele e sai voando, vai embora. Que foi uma cena legal pra caralho também. Sim, sim. Depois disso, a gente tem um conselho pra tentar decidir quem seria o novo rei. Não, pra decidir o que ia fazer com o Tyrion e o que ia fazer com o João das Neves. É, e aí eles falam que eles precisam decidir um rei para que o rei decida que isso aconteceria. O que aconteceria com essa galera. O Verme Cinzento tá puto, ele quer a morte do Tyrion, ele quer Quer a ver morte do sangue? Jon Snow, ele não quer dar o braço a torcer de forma alguma. E aí o Tyrion, ele diz que não existe um rei melhor que um rei que conte uma boa história, que une o povo através de uma boa história. É, mas antes disso teve uma discussãozinha. Sim, o Sam ele chega a tentar forçar uma democracia, mas o À frente do pessoal seu tempo. leva isso como uma piada. O Eren, ele tenta. O Eren não, o Edmure Tully, ele tenta lançar a candidatura. Então o Tyrion ele decide que. E todos ali concordam, né? Todos no conselho concordam que dali pra frente o trono não seria mais herdado para os filhos. Ele seria decidido em um conselho. Ele diz que nada melhor do que um rei que saiba unir o povo através da história. E nisso ele aponta o Bran como um próximo rei. E todos ali concordam. E acabam não concordando. Agora eu vou falar a minha opinião sobre isso. Na hora, no momento que eu tava vendo, parece, é uma ideia legal. Várias coisas que eu pensei. Primeiro, pra você ser alguma coisa na porra do Game of Thrones, tem que se chamar Bran, porque o último Bran construiu uma muralha. Uhum. Fez alguma coisa duradoura. Talvez esse o faça também. Foi uma piadinha que me passou pela cabeça quando eu vi a cena. Outra coisa que me passou é que essa ideia não vai dar certo. Não, é. Porque daqui, o Bran vai morrer, beleza. Aí alguém vai tomar o poder. Vai tomar o poder não, vai ser eleito. Umas 5, 6 gerações pra frente, isso daí vai virar o caos de novo, porque o cara vai tomar o poder, vai tentar comprar voto e o negócio não vai funfar. Eu Mas tenho ok. comentários sobre isso, mas eu vou esperar contar a história de todo mundo. Eu achei uma bosta, óbvio, porque o Bran, ele não tinha a menor pretensão de ser rei, dizia o tempo todo que ele não queria ser rei, pra chegar ali e dizer, por que você acha que eu tô aqui? Pra ser rei. Isso é que ele negou o tempo todo que ele queria ser rei ou que ele fosse virar rei. E aí depois, na hora, ele disse que ele já sabia que ele ia virar rei. Pera, Ele vê o passado e não o futuro. ele vê os dois, ele é vidente verde também. Ela tem Esqueceu? dois tipos. Não, É, ele tem os totalmente. dois. Ou seja, ele cagou no pau, ele deixou muita gente morrer que não precisava, sei lá. Eu fiquei com ranço, com raiva do Bran. Então, eu não fiquei com ranço, eu só achei meio bosta o final, mas ok. Bom, todos ali concordam dele ser o rei, e ele vai governar os 6 reinos, porque o norte ficará livre. Sansa é a rainha do norte. O que eu achei condizente com todo o enredo que Sim, aconteceu. Depois de tantos anos de bosta, o mínimo que ela tinha que fazer é proclamar a independência do norte. sim, foi válido. O Joe, essa parte foi péssima. O Joe, então, ele é exilado para a Patrulha da Noite. Porque o Verme Cinzento não ia deixar o cara ficar ali, livre, leve, solto. Alguém tinha que pagar. Eu não entendo isso. O Verme Cinzento nem ficou ali. Ele foi embora pra Naf junto com todos os Imaculados. Possível. Sei lá, mandasse o Jon Snow dar um passeio. Vai lá passear lá na borda do mundo. Vai lá na Patrulha da Noite. Quando o Verme Cinzento estiver lá na puta que pariu, eles te mandam um corvo e você volta. Porque eu achei muito bosta ele voltar exatamente pra onde ele tava no começo. Depois de tudo que ele desenvolveu, tudo que ele conseguiu. O sonho dele era ser legitimado. Pra depois ele ter que se exilar de novo. Eu achei muito bosta esse final pro Jon Snow. Não, o final inteiro foi uma bosta. Que eu acho que foi o seguinte: o arco dele, seja lá o que isso quer dizer. O bom é que o Martin tem tudo na mão pra fazer um final decente, mas Sim, né? Ele já é, viu o fracasso, agora ele já só. viu o fracasso. Se é que foi palpite dele isso daí. Foi muito ruim, sabe? Tipo, não tem. Sim. E tudo bem, o Jones não voltou lá pro norte. Pá, review vai passar o resto da vida coçando o saco. O que eu acho O legal, Tyrion porque ele teve um foi. arco difícil. Sim. Viu o cachorro dele, agora finalmente ele vai ter o casamento com o cachorro, porque ficou 8 anos sem ver o cachorro. Daí o cachorro tá numa carência de dono filha da puta.
Entendeu? O cachorro tá até sem a orelha no final do coisa. Tadinho. Tá mutilado. Você entendeu? Foi lá, comprou o bichinho de estimação pra não cuidar. Mas pra que precisa desse cara? É, mandou com o Torvald embora. E aí ele vai cuidar do cachorro dele. Fechou. Sininho de gata se coçando. É um arco feliz, né? De uma certa maneira, mas eu achei bem bosta porque. Prossiga. Não consegue mais reclamar. Não, eu consigo. Por causa do Bom, seguinte. a área, ela então. A área, ela então parte para oeste. Ela vai tentar descobrir o que, que tem no oeste, já que os mapas acabam ali. Ela é exploradora. Adora a exploradora. Sim, faz todo sentido para ela. Eu gostei do final dela, eu gostei do final da Sansa. E a gente tem uma cena que a gente vê o quão bosta vai ser Reinado o do Bran Branco. como rei. Tem um conselho, todos os conselheiros do Bran estão ali. E aí ele vai pra reunião, a primeira Não são reunião os dele como rei. conselheiros, são Sim. os pré-selecionados, que os conselheiros mesmo vai estar ali dali uma semana. Não, ainda tem mais alguns pra entrar, Ah, então mas. aqui entendi errado, desculpa. Mas eles são final, né? E aí chega o Bran e começa a reunião. O Bran chega pra todo mundo e pergunta: E aí, você viu o dragão? Não, eu quero fazer um adendo nisso. Se eu não me engano, a conversa foi tipo assim: pô, a gente precisa de comida. É, mas pra comida precisa de dinheiro. Aí chega pro Highgarden Não, libera a isso é grana. depois. Foi depois? Isso é depois. Então, é. Com o Bran, a única conversa que você tem é o Bran chega, pergunta: Vocês viram o dragão? Todo mundo: Não, tô sabendo de nada não. Beleza, eu vou ver se eu acho ele, vocês continuam aí se resolvendo. Porra, o Bran se reuniu em menos de um minuto com o conselho só pra perguntar onde estava um dragão que ele mesmo podia procurar. É isso aí. Pois é. Vai ser um E belo de aí, um reinado. depois que ele vai embora, que eles começam a ter toda essa discussão de como é que vai ser reerguido Porto Real. Ah, e o Westeros todo. E aí, vamos lá. Aí vem a Arya, que vai virar exploradora. O Jon Snow tá indo embora da prisão, né? Jon Pra... Snow ele vai para além da muralha com os selvagens, acho que ele vai escoltar os selvagens até o lugar deles. Enfim, seja como for. Vamos por partes. O João das Neves sai da caserna, sai lá do presídio. Na hora de ir embora, ele cruza com o Verme Cinzento rola um boato ali. Enfim, chega Rola uma troca de olhares rola uma ali. troca de olhares. Entendeu? Aí eu chego o suboficial do Verme Cinzento, ó, o barco já tá pronto pra gente vazar. E aí, tipo, é isso aí. Eles vão Aí. para Naf, os Imaculados, que é o local onde a Missandei nasceu. Ele vai para a terra da Missandei. É bem interessante Legal. esse ponto. Legal, não sabia disso não. Aí João das Neves encontra a área, fala, pô, área, pô, é legal que você tá aqui, tá, agora a gente vai se ver, tá? A área fala, não, eu vou juntar minhas coisinhas, vou usar pá no navio, né? Beleza, ok, a área tá fazendo finalmente o que ela quer fazer da vida, se libertou de todas aquelas amarras, ok. A Sansa fica cuidando do norte, Forever Alone, aí rola aquele momentinho, tá, e aí qual que é o ponto? Qual que é um dos, sei lá, minha visão da coisa, tá? Uma das coisas principais dos Starks, um dos pilares dessa casa. A família. Como é que a família termina? Um Cada vai um para vai um para um lado. canto. Mas tem um ponto. Boa parte dos Starks terminaram como eles queriam estar no começo da Eu temporada. não tinha parado pra pensar. A Jo O não Jon, o queria. Jon Snow Que queria ir pra Patrulha da Noite. Ele pediu pra ir pra Patrulha da Noite junto com o tio dele, que era o Brandon. O Brandon não, o tio Benjen. É, o Morto Vivo que voltou. Uncle Benjen. Então, ele pediu que ele queria ir. A Sansa, ela queria ser rainha. Ela virou rainha. A Arya, ela queria ser uma exploradora, ela queria lutar. É isso que ela tá indo fazer da vida dela. O único que não tá se encaixando é o Bran, que em momento nenhum demonstrou que queria ser. Eu achei meio bosta. Eu achei bem. Eu não tinha parado pra pensar sobre esse negócio voltando pra Sim, primeira temporada, que era o desejo de cada um. sim. E tem Agora um o outro final fica um pouco paralelo, menos ruim. que a série ela termina como ela começa. Você vê a Sansa no papel do Ned Stark, que era o cara que cuidava do norte, que tinha a intenção de proteger o norte. O Jon, ele termina no papel do Jaime, que é o regicida. A Daenerys acaba no papel do próprio pai, que é o Rei Louco, e eles estão nesse momento de pós-guerra. Que vai ser construído pelo Bran, o construtor. Entendeu? Enfim, é isso aí. O final, tem mais alguma coisa do final?
No final, graças a Deus é só isso. Porque se estendesse mais, eles iam cagar mais Tem uma ainda. coisa que ninguém falou no final. Cadê os Dothraki? Pois é, não foi falado. Foi embora com o Imaculado, mataram os Olha, Dothraki, tem um liberaram ponto. uma terra para os Dothraki Sim. cultivar. Não sei o que Não, foi não foi feito. falado. Tem um ponto que eu achei muito incoerente. Os selvagens eles passam a série inteira tentando ir pro outro lado da muralha e eles resolvem simplesmente voltar. Ah, não tem mais nada pra fazer. Exato, mas é que não foi algo construído. Uma coisa, eles chegarem pra lá e virem comentarem, ter conversa sobre isso, sobre, olha, a gente não tá sendo bem visto, a gente veio até aqui pra recusarem a gente, vão sempre olhar a gente como alguém de fora, vão sempre ver a gente como alguém que não é daqui, então a gente vai voltar para o nosso lugar. Isso não foi falado em momento nenhum, eles simplesmente voltaram e ficou isso Ah, jogado. mas não sei não. São Tá pequenos voltando. nós que faltaram amarrar que talvez fizesse esse final ser Aí é que decente. tá, cada um foi pro seu canto. O canto dos nortenhos, É do né, aquele canto norte. acima da muralha. Os caras voltaram. Mas os Agora, selvagens o. queriam descer. Não queria. Eles queriam, Queria? eles queriam atravessar a Tá, muralha o tempo atravessaram a todo. bosta que deu, tão voltando. Volta daqui 3 mil anos a gente testa de novo. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar. Ah. Se a gente tivesse empreiteiras no mundo tão boas quanto a galera que reconstruiu a muralha no último episódio, A gente não sabe porque não foi mostrada exatamente a parte que foi destruída, né? Porque o que foi destruído era um cantinho mais perto do mar. ah é? É, Pra mim tinha sido bem a passagem não, da não, muralha. não. Foi um canto Portinha de mais perto ferro. do mar. Ah, Então droga. a gente não sabe nem se essa porta de ferro tem utilidade ou não. É um Bom, ponto. É um ponto. Ah, eles não são mais os patrulheiros da noite, né? As porteiras da noite. não tem mais função a Patrulha da Noite. Então é isso. A gente está decepcionado com o desenvolvimento dos personagens que foram jogados fora, o ciclo do Jaime, o desenvolvimento da Daenerys, que de repente se quebrou e mostrou completamente diferente, o Tyrion, que ele evoluía e depois involuía e a gente não entendia nada. É isso. A gente teve várias teorias muito loucas que foram recusadas, jogadas fora. Eu tenho a impressão de que os roteiristas eles resolveram, olha, a gente não quer que seja previsível. A gente não quer que nenhuma teoria de fã, não Tem importa, concretismo. não importa o quão boa seja. E aí eles fazem qualquer coisa que não seja previsível, mas qualquer coisa mesmo. Agora resta esperar o spin-off, que Eu é não vou o assistir, não. A É, Longa Noite. Ele vai se passar 5.000 anos. Sim, já tem informações. dos bichinhos da floresta, Ele vai se os Wookie. passar. Ele vai se passar 5.000 anos antes de Game of Thrones, na Era dos Heróis. A diretora vai ser S.J. Clarkson, que ela dirigiu Jessica Jones. E ela vai ter uma nova equipe de roteiristas. Oba! Porque quem sabe agora tem uma esperança para algum spin-off de Game of Thrones, porque aqueles roteiristas não dão mais. Aparentemente as filmagens vão começar ainda em 2019. Eu tô fora de ver, pra mim não me interessa. Mas, você comentou que queria ver o que a Arya vai fazer da vida agora? O que Eu ela vai tenho muita explorar? vontade de ver um spin-off sobre a exploração da área do Oeste. Agora me deu vontade. Não. A área no Velho Oeste. Aí eu topo. Juro que se tiver um. Junta área e Westworld. Será, velho? Oxe, uma teoria louca essa, hein? Agora. A gente teve umas teorias muito loucas de que a teoria de que o filho da Gilly seria um caminhante branco. A teoria de que o Tyrion era o feto da Daenerys e do Khal Drogo que voltou no tempo. Fora a clássica teoria do Hodor, que é o cavalo. Não, ok, mas aí foi. Não sei como é que chama a fanfic que é de humor. Todas essas teorias são meio bem bunda e graças a Deus Não. ninguém nem olhou pra elas. A teoria do Tyrion é genial. Ninguém teria pensado em unir Exterminador do Futuro com Game of Thrones. Pois é. Mas a gente teve muitas ideias boas que foram jogadas fora. Triste isso.
Esse episódio chegou ao fim. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @OdisseiaGeek. Se você quiser fazer algum comentário sobre esse episódio, quiser acrescentar alguma coisa, quiser apontar algum erro nosso, dar sua opinião, dar sua teoria, a gente tá de coraçãozinho aberto para escutar vocês. É só mandar um e-mail pro odisseiageek@outlook.com. A gente vai ler e talvez até a gente leia no próximo episódio. O podcast pretende ser quinzenal, então uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, a gente vai postar. Mas fica ligado no Instagram que lá a gente vai sempre avisar, tá certo? Até a próxima!